Oficialmente, pela primeira vez nos últimos 14 anos, a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é de que a balança comercial brasileira encerre o ano com déficit. Isso significa que em 2014 o Brasil importou mais e exportou menos. Para a gente saber como esse dado histórico afeta a economia nacional e também a estadual, vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o economista Daniel Pucca. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos inicialmente até explicar para a gente entender, afinal de contas, o que é a tal balança comercial? A balança comercial, eu uso muito o exemplo das famílias, né, para as pessoas terem facilidade de entender. A balança comercial é a transação de um país para um outro, né, qualquer outro país do mundo. Basicamente como se fosse um comerciante, uma família que está vendendo da sua loja para uma família um produto onde ele produziu. Okay? Trazendo para o nosso dia a dia, por exemplo, a família recebe o salário, isso, paga as contas. Okay. Se sobrar dinheiro, superávit. Se faltar dinheiro para pagar as contas, déficit. É isso aí, o básico é isso aí. Entre a transação, entre o que você gasta e o que você adquire para colocar dentro da sua residência. Exatamente. E o que aconteceu no Brasil em 2014 que o país, oficialmente, aí o próprio governo admitindo que houve um déficit, ou seja, faltou dinheiro? São N motivos, Antônio. Hoje o Brasil ele tem algumas situações que vêm represadas e que dão essa consequência, né? Nada é de uma hora para outra. O primeiro motivo que nós economistas estamos percebendo, pouca gente tem falado, é que nos últimos 2 anos o modelo adotado pelo Banco Central de câmbio foi um modelo de segurar o preço do dólar, né? A gente estava vindo de um momento inflacionário um pouco dentro da máxima do teto do governo, onde se continua, né? Então, quando o governo previa que o dólar estava com uma possibilidade de aumento frente ao real, ou seja, desvalorização do real, isso gerava o custo de commodities que tem o preço em dólar, o preço aumentado. Então, estamos falando de gasolina, o preço do petróleo estava em alta e por aí vai. Para não disparar a inflação que já estava numa meta, o governo adotou uma política de segurar o preço do dólar. Com isso, depois de um tempo, você tem algumas consequências. A primeira consequência é que, obviamente, com o tempo, o dólar se mantendo estável, o custo do produto importado também fica estável. Então, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais atrativo. Então, se incentiva o país a importar produtos. Num segundo momento, que foi o que aconteceu, né? A importação crescendo muito mais do que a exportação nos últimos anos. E num segundo momento, o exportador, que tem os seus preços em reais, ele tem os seus custos e inflação sendo mantidos. Então, com um primeiro ano, um segundo ano dessa política, é óbvio que no segundo ano ele vai ter o custo dele represado. Então, como o dólar não aumenta e o repasse do preço internacional é muito difícil, ele começa a ter dificuldade de manutenção de preços. E aí ele deixa de exportar. Então é um movimento que você influencia dos dois lados. Você diminui, você incentiva a queda na exportação e você incentiva a importação. O Brasil participa de um bloco econômico, Mercosul. Sim. De que forma que isso também interfere na balança comercial? Exatamente, diretamente. O Mercosul ele tem uma regra onde que todos os países devem ter como alinhamento principal o próprio Mercosul. Então o Brasil ele não pode por si próprio optar por fazer um acordo de livre comércio com o México, com Portugal, com a União Europeia, né, nesse caso, salvo o Mercosul votante concordar. Como nós estamos vindo de um momento onde os países começaram a fazer acordos diretos econômicos, temos o Chile como exemplo, que tem mais de 50 acordos econômicos, então nós fomos ficando para trás. Hoje o Brasil e o Mercosul, no caso, ele tem o Mercosul e o Mercosul tem 4 acordos comerciais com a Jordânia, com Israel e mais 2 países da África. Então não é muito representativo para a nossa balança comercial. O que a gente deveria fazer, então, diplomaticamente, dentro do Mercosul e para a gente ter, o país possa, vamos dizer, agir economicamente sem essas amarras de acordos com os países vizinhos? Sim, é um consenso entre os economistas que o Brasil precisa aumentar esses parceiros comerciais, né?
Cada país tem a sua especialidade, tem a sua demanda específica de produtos. E aumentando o leque de compradores, a gente tem a possibilidade de aumentar a exportação. Agora, a gente não pode esquecer também que esse ano teve embargo, por exemplo, a carne bovina brasileira. Houve um desembargo agora em relação a Egito, Arábia Saudita, Irã. Teve problema também do minério de ferro. Sim. Explique para a gente de que forma que essas chamadas commodities também influenciaram no déficit da balança comercial brasileira. Sim, é claro que com tantas somatórias de coisas que dificultam a balança comercial, qualquer coisa, preço que se altera, a gente sente muito claramente. Esse ano foi um ano que as commodities baratearam no mundo inteiro. Petróleo, soja, minério de ferro. E o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, soja e petróleo. Né? Então, naturalmente, o preço desses produtos caindo, se exportando a mesma quantidade, a balança comercial sente essa queda, né, do valor agregado. Rapidamente, o que nós brasileiros deveremos fazer em 2015 para a gente não sofrer no bolso esse déficit da balança comercial? O Brasil ele deve buscar novos parceiros, isso é um consenso primário. Segundo, se incentivar a produção. O Brasil só vai crescer, só vai exportar mais se você tiver produtividade, se o seu produto tiver um valor que ele tenha comparação com o produto internacional. E hoje o exportador sofre muito com isso. Por isso, inclusive, somos grandes exportadores de commodity, que é a nossa especialidade, mas não conseguimos ser grandes exportadores de bens manufaturados. Obrigado pela presença ao vivo e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado.